Boa noite, gente querida, boa noite, povo de Deus, mas boa noite mesmo, que o eterno Deus enche o nosso coração de alegria, de paz, de contentamento. Eu entrei uns minutinhos aqui antes, para dar tempo para que os nossos irmãos possam ir chegando, para a gente também ir conversando, e até dar aqui o horário, ler um texto da Palavra de Deus. Nós temos um encontro marcado hoje muito especial. Nós temos que pensar nas nossas crianças, nos nossos dias, e é muito importante nós conversarmos juntos, bastante gente entrando aí, mães, olha que coisa boa, Érica, Anjo Atelier, Carla já está aqui presente, Elaine, Bruno, professora Leuciane, que legal, Kete Pereira, olha só, Francinilza, Alex, Jaque, coisa boa, graças a Deus. É um momento muito bom para nós conversarmos sobre educação, sobre as crianças, sobre a geração futuro, esta geração da qual nós esperamos que tenha dias melhores do que os nossos. Nós precisamos orar a Deus para que os nossos filhos tenham um Brasil melhor para viver. Nós precisamos de mudanças estruturais, nós precisamos de mudanças profundas, mudança no coração. E hoje nós vamos conversar com duas pessoas não só especiais, mas especialistas em educação. Eu vou ler um versículo da Palavra de Deus aqui, até dar o horário para a gente começar. Provérbios capítulo 22, versículo 6. É um versículo chave para quem trabalha com crianças. Diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu me lembro que uma vez eu estava na comunidade do Jaraqui, e lá tem o Joãozinho. O João, ele hoje serve a Deus, e eu perguntei para o João: João, como foi que o Senhor Jesus te alcançou? Ele disse: pastor, eu era criança. E naquela época, ele falou, o barco ele era tipo a vapor. E chegou um barco lá na minha comunidade. Só que não deixaram as pessoas descerem porque elas eram cristãs, elas eram protestantes. Então não deixaram descer. E tinha uma senhora lá naquele barco que cantava uma música. A música era: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Eu gostei tanto daquela música. E eu ficava ouvindo, e o barco precisou sair. Eu fui acompanhando o barco à beira do barranco e pensando: que lugar é este? Canaã. E aquilo ficou no meu coração. Até que um dia eu ouvi a palavra de Deus, entendi o que significava a música, e hoje sirvo ao Senhor. É muito importante a palavra de Deus, que norteia a vida de uma pessoa, de uma criança. Mas nós vemos dias difíceis. Nós vivemos dias em que muitas crianças estão frustradas, muitos pais faleceram, então tem sido dias difíceis. Nós vamos orar a Deus para a gente começar e buscando aqui ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria e direcionamento para fazer a sua vontade. Vamos orar a Deus? Vamos orar juntos, pedir ao Senhor graça por este momento. Nós te pedimos, Senhor Deus, graça. Nós te pedimos que o Senhor venha fortalecer o nosso coração, que o Senhor nos abençoe nesta live. Tantas mulheres aqui, Senhor, mestras no ensino, professoras, pessoas amadas, homens que amam o ensino, a educação, a pedagogia de Jesus para as crianças. Que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, que o Senhor nos conduza
e que tudo aqui seja tão somente para a sua glória, Senhor. Este é um momento importante de compartilhar de um assunto tão pertinente e necessário para a nossa nação. Nós clamamos ao Senhor e pedimos as tuas bênçãos. Que o Senhor abençoe a Carla Guerreiro, Senhor, a Graucilene, que vai estar aqui conosco. Muito obrigado, Pai. Dê-nos a tua bênção e a tua direção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou convidar aqui a Carla. Eu não sei se a Glaucilene já está, mas vamos conversar com nossa irmã Carla Guerreiro. Ô, minha irmã, boa noite! Boa noite, pastor querido e amado. Que alegria! Que coisa boa! Até que enfim deu certo uma live, né? Faz tempo que a gente está pensando nisso. É verdade. Desde o tempo lá da Rede Bandeirantes. Nós falamos, não foi? Foi, verdade, pastor. Muito tempo também. Graças gente já tem tido esse desejo, né? Que bom. Muito bom iniciar o dia e terminar, né, pastor? Aqui. Verdade, porque nós oramos juntos hoje de manhã, né? Isso. Ô, Carla, você trabalha com crianças há quanto tempo? Então, pastor, queria primeiro dar boa noite para todo mundo que está aí nessa live. Sejam todos muito bem-vindos. Pastor, faz muito tempo. Na verdade, eu trabalho com educação já tem 25 anos, né? Eu sou professora, sou mestra em letras, língua inglesa, né? Trabalho na rede pública e particular. Na igreja, eu já trabalho há 11 anos com criança. Eu fui convertida aos 23 anos, já na juventude, né? Não tive o privilégio de conhecer o evangelho ainda pequenininha. Tinha pessoas que falavam. Sempre tive assim, muita vontade de saber quem era Jesus. Estudei numa escola de freira, né? De freiras, né? No Colégio Santa Doroteia, boa parte da minha vida. Ótima escola, né? Isso. A gente tem muitas amigas, né? A Zilá, inclusive, ela estudou comigo, foi minha colega que o senhor conhece. Então, assim, eu trabalho na igreja, eu cheguei na igreja, já entendi logo, recém-convertida, que eu precisava muito servir, né? Servir ao Senhor. E aí eu fui buscar, fiquei 10 anos trabalhando na SAF, que eu digo que foi a minha grande faculdade, né? De disciplina, diligência, trabalhar com responsabilidade. E já mesmo dentro da SAF, dos departamentos da SAF, fazia trabalhos com criança, né? Então, nós íamos nas congregações aqui na cidade, nós fazíamos muitas atividades com crianças nas datas comemorativas. Mas, realmente, o desejo aconteceu dentro do berçário maternal. Né? Então, em 2009 para 2010, eu já estava trabalhando como voluntária no berçário maternal e logo após a minha ida para o berçário maternal, eu já estava lá na escola bíblica também. Então, já tem bastante tempo que eu trabalho com criança na igreja. E, assim, foi muito interessante, pastor, porque, assim, na verdade, eu tinha uma ideia de que era importante falar de Jesus para as crianças. Né, de ensinar a palavra de Deus para as crianças. E o que me motivou, na verdade, a Isabel eu tenho uma filha hoje de 18 e um filho que vai fazer 15 anos. Na verdade, minha filha vai fazer 18 e meu filho vai fazer 15 esse ano, o Felipe. E a Isabel sempre, assim, nós entendíamos, eu e o Reinaldo, que nós tínhamos que ensinar, desde bem pequenininho. Mas eu não tinha essa noção profunda de como trabalhar com criança, eu não tinha noção. Né? De fato, de verdade. E aí a Isabel sempre foi muito assim tranquila para o Geração Futuro, para as salinhas de escola bíblica, mas o Felipe não queria ficar no berçário. E aí eu tinha que ficar lá com ele, aquele momento ali do culto, ficava lá na central, na nossa igreja central, e ele não ficava. Quando eu comecei a adentrar, a Lucília, esposa do pastor Zé João, estava tomando conta do berçário. Né, junto com uma equipe maravilhosa. E eu comecei a ver que incrível que era aquele trabalho com crianças pequenininhas de 0 a 3 anos, especificamente no maternal de 2 a 3 anos. Então, até que eu fui ficando, e um dia a tia falou bem assim, a linda, né, grande missionária, Carla, pode ir pro culto, que o Felipe vai ficar.
Eu falei, tá bom, ele tá ficando, tinha lição bíblica, era ministrada a lição bíblica para as crianças, era um lugar maravilhoso. Só que, pastor, Deus me incomodou muito. Quando eu fui para o banco e sentei, eu falei, não, eu não posso ficar aqui. Algo me incomodou, mexeu ali no meu coração. E aí eu voltei para o berçário, abri a porta. Quando eu abri, a Linda falou assim, mas ele tá bem, ele não tá chorando. Aí eu falei, não, me dá um avental que eu vou ficar aqui para ajudar, porque eu estou entendendo esse trabalho aqui. E eu até me emociono quando falo. E daí eu fiquei, pastor, comecei, e aí eu pensei, eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Apesar de eu ser professora já há muito tempo, de eu ter essa área, a questão da pedagogia da educação, mas falei, isso aqui é muito sério, né? Ensinar sobre Jesus, sobre o caráter de Cristo para as crianças, sobre salvação. Aí entrou a minha amiga Glaucilene. Eu fui atrás da PEC, porque eu já ouvia falar da PEC pelo pastor Frederico Orr, porque nós frequentávamos, né, dia de terça, os estudos do pastor Frederico, e o pastor Frederico já conhecia muito a PEC. E eu falei, eu vou atrás da PEC. Num dia de chuva, eu fui atrás da PEC e encontrei a Glaucilene. E lá acabei fazendo vários cursos na PEC, e daí começou essa minha paixão, essa minha visão pelo Ministério Infantil, pelas crianças. Isso assim, é só um pouquinho, né, do que eu estou contando, mas foi bem mais que isso. Daí eu comecei a trabalhar, fazer os cursos da PEC, porque eu entendi que precisava ser um trabalho com excelência, com diligência, não podia ser feito de qualquer jeito. Isso assim ficou bem claro para mim. E aí eu fui trabalhando, já quando eu assumi a escola bíblica infantil, domingo na igreja. A Lucília também, já fui compartilhando a liderança do berçário com a Lucília. E aqui estou, né? Continuo trabalhando ainda com as crianças na igreja, especificamente hoje no berçário maternal, com crianças de 0 a 3 anos. Que joia! Você falou que a Glaucilene já está aí, né? Glaucilene, já. Boa noite, Glaucilene. Boa noite, pastor Cedi. Boa noite, Carla. Boa noite. Obrigada pela oportunidade aqui de participar com vocês. Que legal. Que alegria, viu? Também. Você está na PEC também há um bom tempo, né? Entrei como voluntária em 2002. Como aluna e como voluntária, 2002. Hoje eu falei com o Gilberto Celeste, falei que você estaria na live. Legal, que joia. Muito joia, né? Pastor muito precioso. Ele. Maravilhoso. Sim. E vocês estão com um projeto um pouco diferente esse ano por causa da pandemia, né? Sim, a gente, na verdade, o projeto já é assim, um marco mesmo, já é a cara da PEC, né, projeto. Então, a gente está fazendo o projeto para fazer classes bíblicas nos lares. Certo. Nós acreditamos que até junho, se Deus assim permitir, a gente já esteja aí com condições de reunir crianças, né? Então, esse projeto é para preparar as pessoas, as igrejas, para estarem realizando o trabalho no lar, na igreja, na escola, onde tiver oportunidade. Então, a primeira fase é com ênfase na evangelização de crianças e na segunda fase com ênfase no discipulado de crianças. Tá joia. Eu vi o vídeo, muito bom o vídeo, viu? Que bom. A sua imagem, você está bem no cantinho, sabe? Se você centralizar um pouquinho, aí vai ficar um pouco melhor. E tem um sonzinho aí, eu não sei o que é, não sei se você está nos ouvindo e ao mesmo tempo reverberando, parece que tem um sonzinho que fala aí. Você está com viva voz ou com uma caixinha de som, alguma coisa? Não. Não estou com nenhum som aqui, tudo desligado. Eu vou tentar então colocar o fone, pode ser? Não está incomodando muito não, só tem um sonzinho assim que ele vai e volta. E como o assunto... Acho que Oi? Pode ser o barulho da rua só, não tem nenhum som ligado. Pode ser mesmo, eu acho que deve ser isso mesmo. Mas ficou bom, viu? Você ficou bem centralizadinha agora. Acho. Coisa boa. Nós vamos começar orando pelas nossas crianças e vocês vão ter a liberdade de falar
do trabalho, de falar dos sonhos, de falar dos desafios e de tudo que Deus colocar no coração de vocês, tá bom? Amém. Eu já li aqui um versículo da palavra de Deus, eu acho que vocês acompanharam, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E nós precisamos mesmo. Meu irmão estava aqui agorinha, até ele pediu para entrar, depois eu não vi mais ele, porque nós fomos educados assim, no caminho do Senhor desde pequeno, né? E isso talhou a nossa vida, foi muito importante, é muito importante mesmo. Muito bem. Lausilene, você pode fazer uma oração para a gente começar a tratar esse assunto importante? E depois a Carla dá aí a direção, tá bom, Carla? Tá bom. Vamos orar então. Pai bendito que está no céu, nós te damos graças mesmo, Senhor, por poder reunirmos em teu nome nesse momento. Obrigada pela quantidade de pessoas que estão conosco. Obrigada pela vida do Senhor Cedi, da Carla. Obrigada pela oportunidade que nos dá, Senhor, de alcançar crianças. Obrigada porque o pastor Cedi, juntamente com a igreja, tem a visão, Senhor, do evangelismo, do discipulado. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. O Senhor recebe de nós, Senhor, os nossos sentimentos, tudo aquilo que vai tocar os nossos corações, tudo aquilo que nós vamos querer fazer. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, pedindo que o Senhor nos ajude, nos pegue pelas mãos e nos guie, Senhor, nos teus caminhos, para que nós venhamos fazer a tua vontade, enquanto nós estivermos vivas, Senhor, neste mundo. Abençoa nossas crianças e nos ajuda, Senhor, nessa noite, a pensarmos numa maneira de como alcançar elas, Pai. Amém. Ainda nesse tão difícil, que nós possamos levar a tua palavra de salvação, de consolo, de esperança, Senhor. Nos abençoa, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Carla, Amém. são grandes desafios. Trabalhar com crianças já é um grande desafio. Trabalhar com crianças nos nossos dias, pandemia, não é fácil, né? O que nós podemos esperar aí dos próximos dias? Quais são as possibilidades? Como Deus está movendo esta graça de trabalhar com as crianças? Então, pastor, você falou aqui do pastor Gilberto Celeste, né? Eu ouvindo recentemente uma palavra dele que ficou guardada assim ao meu coração, né? Ele falou que hoje o que nós mais temos de desafio, de dificuldade realmente, é que o mal, o inimigo de nossas vidas, ele quer tirar a fé das crianças. Eu achei fantástico isso, né? Ele quer tirar a fé. A criança, desde bem pequenininha, ela é pura, né? Ela é pecadora, nós sabemos, porque a palavra de Deus diz, né? Em Salmos, né? Que no ventre de minha mãe fui formado, né? E em pecado. E nós sabemos, muitas vezes não entendemos o quão profundo é isso. Eu gosto muito do versículo, para a gente até começar, quando Jesus fala, né? Aos discípulos, lá em Marcos 10:14, quando as crianças estavam ali, eu consigo imaginar assim a cena, né? As crianças ali querendo chegar perto de Jesus, imagina, apaixonadas por Jesus, já querendo ouvir Jesus, e os discípulos impedindo. Inclusive, na versão em inglês, uma vez eu falei para o pastor Júnior perguntou, é uma palavra muito forte, que é impedir o progresso. Olha que forte, né? Impedir o progresso. E aí Jesus fala bem assim, ei, espera aí um pouco, vocês não podem impedir essas crianças de chegar até mim, não. Não as impeçais, porque, é delas que é o reino dos céus. Né? Então, isso para mim é um versículo tão usado também como o Provérbios que o senhor acabou de ler, mas é muito forte. E muitas vezes a gente, como igreja, dentro de casa, as crianças que estão na rua, nós estamos impedindo o progresso dessas crianças. Até mesmo antes da pandemia, a Glaucilene tá aí, que tem um campo grande, missionário com crianças, é muito difícil. E agora ficou bem mais. A gente sabe que a gente tem encontrado crianças, eu mesma sou professora, e crianças entre 10 e 11 anos, 6º e 7º ano. E eu também sou professora de socioemocional. Então, isso tem vindo muito nas escolas, né? A questão do emocional das crianças. E esse é um desafio, eu diria, nessa época de pandemia,
é a questão emocional das crianças. Como é que as crianças estão dentro dos seus lares, emocionalmente abaladas e muitas vezes feridas. Agora, a gente se pergunta como fazer. Muitas vezes é algo tão simples. A gente sabe que tem tanto material hoje. Nós mesmos participamos de uma live com a Sati, tem mês passado, 54 anos de APEC, né, Glaucilene? 54 anos a Sati. Ela falou quase uma hora, falando sobre até umas dicas sobre como usar as lições de Páscoa com as crianças. E a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de um olhar para a criança. E muitas vezes a criança não tem esse olhar dentro de casa. E eu diria assim que o maior desafio hoje são essas crianças que estão dentro das suas casas, né? E muitas vezes os pais não sabem como apresentar o evangelho para essas crianças. Esse é um desafio muito grande, né? Que nós precisamos, assim, realmente, como igreja, como família, orar e pedir a Deus. Porque o inimigo, eu continuo repetindo as palavras do pastor Gilberto Celeste, o ataque dele é afastar as crianças da fé. E como é que ele tem afastado? Pastor, através de filmes, através de vídeos, muitas vezes alguns ensinos dentro das escolas, né, que as crianças estão tendo acesso cada vez mais cedo. Recentemente eu recebi, que aí viralizou, alguns pastores do Sul, Sudeste, falaram a respeito desse aplicativo do TikTok, né? Que tem um rapaz que estava se vestindo de princesa da Disney, né? Da Frozen, da Elsa, da Anna, e ficou fazendo, incitando as crianças, fazendo uma brincadeira, né? E colocando as crianças para tá pensando em fantasmas, né? Você coloca um lençol, aí você coloca uma vela por baixo. Se um adulto lhe perguntar, você diz que é uma criança. Como é que é a frase? Diz que é um espírito que tomou conta de você. Que brincadeira, né? Aí um monte de visualização viralizou, realmente alguns pastores se posicionaram, né? E foi bem legal isso, porque repercutiu muito. E aí ele vem na rede dele e diz assim, me poupe, gente. Eu não faço conteúdo para adulto, eu não faço conteúdo para adulto, eu não faço para criança. Os pais é que tem, quer dizer, ele se defendeu, agora por que ele se usa a inocência de uma criança se vestindo de princesa, de Frozen, que as crianças amam esse desenho, né? Inclusive o pastor Celeste também fala sobre isso, que a gente costuma ver o mal em tudo. Porque é um desenho da Disney. É porque na embalagem da Coca-Cola. Porque isso, porque aquilo. E muitas vezes o que nós estamos permitindo entrar dentro das nossas casas, dos nossos lares, né? Então, o que nós precisamos realmente é ensinar desde a mais tenra idade, né, a palavra de Deus aos pequeninos, e o Espírito Santo de Deus age sobre elas. Então, cabe a nós, como pais e mães, né, está dando esse primeiro passo. Não cabe, claro, a igreja também, né, mas a igreja é uma parte, é um complemento, né? O trabalho que a gente faz com as crianças na igreja é um trabalho muito bacana, é um trabalho grande, é um trabalho extenso, com muita gente trabalhando muito bem, aí trabalhando com muito afinco dentro da escola bíblica, na nossa igreja, dentro do Geração Futuro, no horário dos cultos, a minha liderança dentro do berçário maternal. Olha, pastor, se a gente fosse aqui deixar um espaço, a gente ia até o final da noite contando. E aí eu posso contar aqui um testemunho de uma criança que me marcou muito, com 2 anos de idade no maternal, bem no início do meu ministério. Nós estávamos nessa época, na época de Páscoa mesmo. E aí nós estávamos contando uma história que, inclusive, para quem até não sabe o que significa a PEC é a Aliança Pró-Evangelização de Criança, que já está quase no mundo inteiro, né, Glaucilene? Eu acho que só tem um país só que não está? É Coreia? Isso, reconhecido pela ONU, sim. Só na Coreia. Exatamente. Espalhado no mundo inteiro, que começou com o Ovenhosen em 1935 em Chicago, com um trabalho lindíssimo, maravilhoso. Deus falou ao coração desse homem que meninos e meninas também podiam conhecer a Cristo, né? E receber a salvação. E aí esse garotinho de 2 anos, pastor Cid, eu acho que é da idade do seu netinho, não é? 2 anos, 3 anos? Tem um netinho de 2, tem um netinho de 4.
Isso. E aí estava lá eu sentada no chão do maternal com a lição da Páscoa, do ovo de Páscoa, que imita o ovo de Páscoa, Glaucilene. Acho que é a Páscoa escondida. A Páscoa Isso escondida. mesmo. Pastor, imagina um ovo de Páscoa deste tamanho, todo embalado de prata, quando você abre a história toda da crucificação. Então tem os símbolos, né? Tem a coroa de espinhos, as moedinhas de Judas, o chicotinho, tudo em miniatura. E essa lição ela faz o maior sucesso. A gente costuma contá-la no berçário ano após ano, no maternal. E as crianças sentaram no chão, eu fiquei no meio, comecei já quando já abre aquele ovo de Páscoa. Imagina, pastor, que você é esse menino de 2 anos, tá? Aí eu tô abrindo aqui aquele ovo de Páscoa lindo e falando que hoje ia contar uma história. E comecei a contar. E o garotinho, hoje ele já está no Geração Futuro, já tá com uns 8, 9, 10 anos, eu acho. E aí ele sentou e ficou prestando muita atenção. Pastor, e eu comecei a falar da coroa de espinhos, ele foi crucificado, derramou sangue. Quando eu comecei a chegar nesta parte da crucificação, ele começou a chorar, pastor, você não tem noção. Ele chorou. Quase que eu paro de contar a história e eu choro junto, porque eu não acreditava no que eu estava vendo. Esse Marco, acho que eu vou ter 90 anos de idade, se Jesus me permitir viver até lá, eu vou lembrar dessa história. E ele foi bem pro cantinho do maternal e começou a chorar. E eu continuei. Eu falei, será que ele tá sentindo alguma coisa? Aí continuei. E ele pegou o chicotinho e aí machucaram o Senhor Jesus. Mas ele ficou firme lá. Ele falou assim, mas ele sofreu tanto. Ele estava sofrendo por Jesus. Quando eu vi que ele estava sofrendo pelo que eu estava contando, e as outras crianças de boa estavam ali, umas assim assustadas, as outras assim muito impressionadas com tudo que estava saindo ali do ovinho. E de repente eu falei assim, mas não acabou aí. A melhor parte vem agora. Ele ressuscitou. 1, 2, 3, ao terceiro dia. E aí o garoto pegou, enxugou as lágrimas. Ele ressuscitou! Que bom! E saiu vibrando. E me deu um abraço e me beijou. Ele ressuscitou! Ele está vivo! Eu falei, ele está vivo, ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. Pastor, 2 anos. 2 aninhos, entendendo perfeitamente, né? Vamos orar porque nós também temos pecado e Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados. E é engraçado que para essa idade a gente costuma dar, pastor, uns exemplos assim bem da idade mesmo, né? Para a criança poder entender o que é pecado. Porque a criança não entende, os meus filhos entendiam bem pequenininho. Então, quando você diz assim, olha, quando você vai almoçar, você está na hora do almoço e você quer comer um danoninho, a mamãe diz que não pode, porque você tem que almoçar. Isso é pecado, você está desobedecendo o papai e a mamãe, né? E já várias vezes, assim, contando história, uma vez até usei o exemplo do todinho. E você, hein? Que gosta de tomar todinho antes do almoço. Não pode, tem que almoçar. Aí um garotinho uma vez disse, eu tomo todinho, eu desobedeço a minha mãe. O reconhecimento do pecado, porque nós somos, todos nós carecemos da glória de Deus. Da graça e da misericórdia do Senhor. Então, pastor, assim, isso é só um exemplo, a gente tem vários exemplos dentro do ministério de como as crianças elas estão ali abertas, né, para o evangelho e como faz a diferença realmente quando a criança, no versículo que o senhor falou no início, né, ensina a criança no caminho e não o caminho, né, porque a gente confunde muito, né, às vezes é muito fácil dizer o que fazer e não ser o exemplo, né, de fé para elas dentro de casa, dentro da igreja. Então, assim, acho que o desafio hoje é esse, é trabalhar a questão do emocional, né, nas crianças, que eu acho que está muito forte isso. É um ataque, assim, muito grande da mídia, né? Agora, especialmente que as crianças estão aí assistindo as aulas online, muito acesso, né, a essa tecnologia. E a gente tem muito trabalho, pastor, muito trabalho, mas com fé a gente consegue, né? A gente vai dando direção para isso dentro do ministério, né? Eu não sei se a Glaucilene gostaria de falar alguma coisa em relação
a esse material, eu acho que é fantástico, porque a gente tem um acervo muito grande de material dentro da nossa igreja, até da PEC e de outras instituições, da nossa Casa Publicadora Presbiteriana, que é o material que a gente usa na escola bíblica, né? Também dentro do maternal. Então, quantos pais estão no culto louvando ao Senhor, aprendendo mais da palavra de Deus, as crianças também estão. Porque a igreja não é depósito só de criança, né? Eu vou para a igreja e eu levo meu filho porque eu vou. Não, porque ele também precisa, né? Ele precisa ter esse momento de conhecimento da palavra de Deus, né? Então, a gente tem muito material hoje. O que eu acho que a gente precisa realmente dar esse suporte para os pais que precisam trabalhar com as suas crianças dentro de casa, né? Para poder ser suporte espiritual na vida dessas crianças. Carla, no original, a palavra não embaraceis é coluo. Coluo é impedir alguém a uma ação, é negar ou recusar algo a alguém. Talvez por isso que na tradução da língua inglesa está recusar aí o progresso, o futuro, né? É muito importante mesmo essa palavra, muito profunda. Muito bem, Glaucilene, então nós temos esse momento gostoso aí que a PEC muito criativa, né? Graça do Deus Criador, e tem oferece essas oportunidades, como este ovo aí, trazendo uma história. Também tem esse programa que você mencionou. Conta um pouco para a gente como vocês estão se preparando aí para este momento. Ok. Então, o ovo não é da PEC, tá? Não é uma produção da PEC. Ah, é do Abimael. É do Abimael, É porque é vendido também dentro da livraria virtual, né? Todas as APECs também têm a sociedade com o Abimael, então mas é da editora do Abivisual. Isso. Que é maravilhoso, né? Mas então, irmãos que estão assistindo, pastor Cedi, Carla, desde quando começou a pandemia, a gente tem se preocupado muito, né? Eu fiquei clamando ao Senhor, né? O que a gente pode fazer nesse momento? Porque eu fico pensando muito no versículo lá de Eclesiastes, né? Eclesiastes 11, versículo 4, que diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, só ficar olhando, né? O que é para eu fazer? É para eu entender? É para descansar? Enfim, então pegou a gente assim, a gente nunca viveu uma situação dessa, mas as coisas foram caminhando e nós fomos buscando ao Senhor. Deus, como que a gente vai fazer? As igrejas estão fechadas, as crianças estão na rua, a gente já se preocupa com as crianças que estão fora da igreja. E agora, mais do que nunca, não tem clube bíblico, né? As crianças que têm pais crentes, ainda a gente pensa, tem uma oportunidade, mas em muita da realidade a gente vê que não é bem assim, os pais estão ficando distantes e as crianças pior ainda. Mas enfim, então nós oramos e começamos a fazer clube bíblico online. A princípio eu pensei, eu vou pegar um megafone, eu vou colocar uma caixa de som no carro. Eu pensei num projeto assim, né? E eu vou sair nas ruas e evangelizar as crianças. Depois eu fiz máscaras, né? Costurei, fui para a internet, aprendi a fazer máscara bem simples, quando ainda nem se falava em máscaras. Eu fui, porque eu vi na Coreia que estava funcionando, que era uma ajuda, era uma barreira, e eu fui para a máquina costurar máscaras para entregar para as crianças, em especial, né? Envolvi várias pessoas que me ajudaram e a gente entregava com folhetos bíblicos as máscaras, junto com as máscaras, e eu tentava explicar, mais na periferia, mais nos bairros mais populosos, né? Que tem crianças na rua, que tinham crianças na rua. Então nós começamos a fazer isso, né? Evangelismo dessa forma. Associando o cuidado que elas deveriam ter com o vírus através das máscaras, mas também o cuidado que elas tinham que
ter com o pecado através de Jesus, né? Então a gente fez isso e começou aí. Depois nós pensamos, vamos botar um megafone aí, uma caixa de som e sair falando, não, mas vai aglomerar. Então a gente começou a pensar em que a gente ia fazer. Até que a gente começou a gravar aulas, né, lições bíblicas, cântico, fazer uma classe de 5 dias, no formato de classe, né, tendo aí história bíblica, cântico, versículo memorizado. E a gente começou a gravar, sem saber muito, começamos a gravar. E nós experimentamos, porque a gente pensou, vamos experimentar primeiro, para ver se dá certo. Então, como que foi o projeto da classe bíblica online? Que a gente começou com 5 dias. Seria da mesma forma, a mesma abordagem, só que em vez das crianças virem até nós, o vídeo ia até ela. Sim. Tá? Então, a gente gravou para subir no YouTube, mas também a gente formatou para que ficasse menos pesado, para que a criança abrisse no WhatsApp, pelo WhatsApp, não precisava de YouTube para assistir. Então, aquele que a gente comprime, ele perde um pouco a qualidade, mas coube, deu certo. Então, a gente eu saí aqui no conjunto, de casa em casa, né, na época da pandemia, forte, mas com folhetinho, convidando os pais para receberem os vídeos de lição bíblica no seu lar. Então, muitos pais permitiram que a gente deram o número de telefone para a gente explicou, né, com alguns a gente teve contato de longe, outros não, mas os que enviaram, permitiram, a gente enviou através do celular, por WhatsApp, as classes, os vídeos das classes, né? Então, nós temos, assim, vários testemunhos, gente, de crianças que foram alcançadas, que não frequentavam igrejas. Tem um testemunho lá de um menino que ele mesmo diz que ele não conhecia as histórias de Jesus e que através do clube bíblico ele aprendeu muitas histórias de Jesus. É a coisa mais fofa. Eu vou enviar para o senhor, pastor Cedi, acho que eu enviei o relatório de 2020 da PEC, e lá tem testemunho de menino. Testemunho de professoras, né, de escola pública, que também a gente divulgou, eles receberam, eles experimentaram, então tiveram muitas experiências, né, de igrejas também que receberam e que ajudou as igrejas que não estavam tendo um momento com as crianças e que tem ajudado até hoje. Então, esse é um projeto Clube Bíblico Online que a gente vê assim, que funciona. Só que tem que ter um trabalho mais próximo. E eu vejo assim muito oportuno para a gente envolver as famílias, como a Carla falou. Olha, é um tempo de trabalhar o emocional, é um tempo de ajudar os pais em casa. Irmãos, tem muitos recursos. Esse versículo, quem somente observa, tem pessoas que falam assim, quando a pandemia passar, eu vou fazer. Olha, eu vou comprar isso para quando a pandemia passar. Ok, é uma esperança que a gente tem. Mas se não passar, como a gente já está no 2º ano e não passou, o que eu tenho visto? Eu tenho visto o esfriamento espiritual. Sabe? Eu tenho visto pessoas que não querem mais saber, crianças que não estão vendo mais nada da palavra. Então, assim, eu acho que deve acontecer um trabalho junto, as igrejas juntos com os pais. E, de alguma forma, eu tenho orientado as igrejas o seguinte, olha, grava seus próprios vídeos. É simples, basta ter um celular, né? Uma irmã enviou um cântico, cantando um cântico para mim, e eu disse, ótimo, irmã, que bênção. Já dá para gravar e compartilhar com essas crianças. É assim que começa. Então, eu faço aqui um clamor para os professores que estão nos assistindo, os pais. Por favor, sabe, nós estamos vivendo um caos e eu acho que a gente precisa aproveitar o momento para a gente superar as nossas expectativas. Nós podemos muito. A igreja, quando se une, né? A gente tem experiência disso, né? Quando a igreja se une para fazer algo, não tem quem pare. Então, eu penso que agora, mais do que nunca, a gente precisa estar próximos, junto. Tem pessoas que dizem assim, olha, quando passar a pandemia, a gente vai tomar um café. Não! Vamos tomar um café agora!
Vamos ligar a câmera. Vamos tomar um café. Vamos orar. Aí, eu coloco um café aqui e a gente toma junto, né? Isso é o momento. É o ideal? Não, a gente não quer isso. Mas é a única maneira. E se a gente não fizer assim, a gente vai morrer. A gente vai morrer espiritualmente, no sentido de desanimar, né? Porque a gente precisa estar próximo do fogo, dos irmãos, nos exortando, nos animando. Então não acabou, não parou. Nós não podemos deixar as crianças, eu acho que agora mais do que nunca, trabalhar com os pais, trabalhar próximo. Por exemplo, eu sempre falei assim, gente, pega os vídeos, fala com o teu vizinho da frente, fala com o teu vizinho do lado, fala com os pais, olha, eu posso mandar para ele? E tem um feedback com as crianças, com os pais, e aí ele assistiu? Faz um desafio, coloca um brinde lá, estimula a criança a querer ouvir, né? Então, assim, depende muito de nós. Eu acho que, como a Carla falou, já tem muita coisa. Material não é falta de material, não é falta de treinamento, não é. Não é, pastor Serginho, Carla, mas não uma é. pessoa lá do interior, Glauciné, que queira... Como? Uma pessoa lá do interior que queira fazer um contato para ter acesso a esse material, qual é o contato para ela que ela pode fazer? Olha, hoje nós temos 2 casais de missionários, né? Um lá no Alto Rio Negro, que é o pastor Gerson, só que aonde ele fica não tem comunicação, né? Ele só tem uma comunicação quando ele desce para São Gabriel. Mas ele é um missionário lá da PEC, né? Então ele está naquela região de São Gabriel da Cachoeira. Tem outro casal da PEC, missionários, que trabalham com a etnia ticuna, ali para o Alto Solimões, mais precisamente ali pelo Santo Antônio do Içá, que é o Johnny Alinés. Então, tem os contatos dele, você pode entrar no site da PEC, inclusive, nacional, e lá tem toda uma lista com os nomes de todos os missionários da PEC espalhados em todo o Brasil. Aqui no Amazonas, eu estou responsável pelo interior do estado, então pode me contactar, e a gente, né, eu tenho tentado envolver alguns interiores, né, justamente com esse projeto agora, tentando ver como que a gente chega até eles, através, porque vai ser online, né, vai ser tudo online, mas como que a gente pode fazer para ajudá-los a chegar até eles, esse projeto, e eles aproveitarem, né, se eles tiverem um pouquinho de internet ali, ver se eles conseguem fazer algo e já fazer com essas crianças, não esperar a pandemia passar. Porque a gente está fazendo assim, se passar a pandemia, presencial com as crianças. Se não passar a pandemia, não vai fazer? Sim, vamos fazer através dos vídeos. Ou você usa os nossos, que a gente já tem vários vídeos gravados, a gente tem do nascimento de Jesus até a transfiguração de Jesus. A gente já tem para mais de 20 vídeos. Também com lições especiais de Dia da Bíblia, Dia da Criança, Dia das Mães, Dia do Pai. Tem vários vídeos que podem ser usados nesse momento agora. Ou a pessoa mesmo pode gravar. Eu tenho incentivado, desafiado as pessoas a gravarem. A gente precisa se superar. A gente precisa... A Carmen está perguntando aí como podemos obter esses áudios. São vídeos, Carmen. Agora, esses vídeos podem ser... Porque tem um telefone da PEC que as pessoas podem fazer um telefonema? Tem sim. Inclusive, nesse videozinho que eu enviei para o senhor, não sei se o senhor vai disponibilizar no seu Instagram, tem os contatos de todas as missionárias aqui em Manaus. Tem o meu, Elisângela, da missionária Elisângela, da missionária Andressa, né, que são responsáveis ali, tanto pela Zona Leste, a Andressa é responsável pela Zona Leste, a Elisângela pela Zona Sul e eu pelas demais zonas de Manaus. Então, os nossos telefones estão ali, mas eu posso também passar aqui, eu não sei se dá para passar agora. Pode passar. E se alguém quiser escrever aqui, conosco, você está aqui online, tem aí o seu... como fazer o acesso via Instagram, tem o meu WhatsApp, tem o Instagram. Nós estamos aqui para fazer as pontes, para que as pessoas possam ter esse contato. Sim. Porque a Marli também estudou contigo, né, Glaucilene? Ela estudou com vocês.
A PEC é um projeto maravilhoso de Deus para as crianças. E no nosso Amazonas, vocês sabem, principalmente no interior, quantas crianças abusadas, quantas crianças desvalorizadas. E quando elas ouvem assim, esse evangelho puro de Jesus, como isso muda a perspectiva de vida. É muito importante. Então, nós nos colocamos Sim. à disposição. Aí está o WhatsApp da Glaucilene. Só você anotar aí essa última mensagem. Ela escreveu aí agora. Fique à vontade para fazer contato. Que coisa boa. Agora a hora passa, viu? Nós já estamos há mais de Verdade. 40 minutos conversando. E depois esta live vai ficar gravada para que outras pessoas possam compartilhar e vai ser um tempo muito bom. Mas como o nosso tempo vai passando muito rapidamente, nós já falamos um pouco sobre desafios, nós já falamos um pouco do que se pode ser oferecido. A Glaucilene falou desse desafio de não ficar só esperando as coisas acontecer, mas nós precisamos fazer acontecer. Agora, Carla, dê um conselho para a mãe, para o pai, para a pessoa lá da família. Como aproveitar esse momento em casa, já foi falado aqui de tudo quanto nós temos, mas de algo assim bem elaborado, para que as nossas crianças não fiquem perdendo tempo dentro de casa. Tem tanta coisa boa que devemos fazer. Também, principalmente os pais de filhos especiais. O que esses pais podem fazer e contar um pouco com a gente do que eles poderiam ainda fazer melhor? Então, pastor, é tão simples. É o que eu falei, a gente precisa de um olhar, né, para a criança. É exatamente isso, né? Eu lembro que eu tenho um aluno que ele é autista na escola onde eu dou aulas particular, e ele foi meu aluno uns 3 anos, e agora já está pelo 8º, 9º ano, já cresceu, já é um adolescente, conheci com 10 anos, e ele falou uma vez assim, uma coisa que me marcou muito. Os pais comunicaram à escola, estava na sala normalmente com todos os outros alunos, e ele virou para mim e falou assim: eu gosto muito de você, você é muito engraçada, eu gosto de você. E ele ficou eu ensinando inglês, né? E às vezes é um olhar que a gente precisa. Muitas vezes na correria do dia a dia, como mãe, como pai, a gente não para. Então, assim, eu entendi quando eu tive os meus filhos que eu precisava, eu necessitava ter esse tempo de ensino da palavra de Deus. E às vezes você não tem muito recurso em casa, por exemplo. Né? Você pode pegar um devocional, você pode pegar mesmo a Bíblia, né? E contar a história de Noé, da Arca de Noé. Você pode contar a história de Davi. Tem tantas histórias lindas na Bíblia para que você conte. E se você não sabe como contar, a gente tem os devocionais. Hoje, em qualquer livraria que você entra até online, você consegue adquirir os devocionais. Uma coisa prática que a gente fazia aqui em casa e faz até hoje é a leitura, porque o que a criança quer, ela só quer atenção. É só isso que ela quer. Ela quer um pouco de atenção. Então, aquele momento, seja de manhã, seja após o almoço, seja início da tarde, seja ao dormir, seja acordar, não tem fórmula, né? O devocional, ele deve ser diário, né? Na medida de que cada família possa. Então, uma coisa interessante quando eu fazia aqui em casa com o Reinaldo, era sentar com os meninos bem pequenininhos, e criança pequenininha não para, 1 ano, 2 anos, mas cantar uma música, cantar um louvorzinho pequeno, contar a história. Eu lembro que Felipe gostava muito da Arca de Noé e a gente cantava muito, né? A música da Arca de Noé para ele, e noite após noite ele queria ouvir a Arca de Noé. Isabel gostava muito da história de Jonas também. E às vezes eu não tinha recurso em casa. Eu tinha o maior recurso de todos, que é a Bíblia. Então eu sentava e lia, apenas lia. Meu filho, vem cá. Agora é o momento de a gente ouvir um pouco daquelas histórias maravilhosas que tem aqui na palavra de Deus. Vamos sentar e vamos ler. Era só isso, pastor, e mais nada. Claro que com o tempo a gente vai adquirindo, vai comprando. Eu tenho até uma dica aqui que eu separei, que foi um presente, gotinhas diárias da Bíblia.
E até hoje, né, a gente gosta de usar esse gotinhas. Então, sentar e ler a palavra de Deus com a criança. Às vezes o Maitoran Sati fala muito sobre isso. Às vezes você não tem nada nas suas mãos. Mas se você mudar o seu tom de voz, se você falar baixinho, mas se você falar mais alto, né, e falar do poder de Deus na vida da criança, para a criança, o que é, né? Ela vai entender perfeitamente, porque elas são muito espertas. Então, eu diria hoje para os pais, especialmente pais de crianças bem pequenas, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, é fazer com que vire uma rotina realmente, aquele momento de falar um pouquinho da palavra de Deus. Nem que seja só um pouquinho, até porque o campo de concentração dessas crianças vai um pouco de acordo com a idade, né? Então, 2, 3 anos é 3 minutos, não pode também querer contar Gênesis todo, né? Aí vai crescendo, 5, 6 aninhos, já vai aumentando um pouco o tempo de concentração. Uma criança de 7 a 10 anos já aumenta um pouco mais, você pode contar uma história de 10 minutos, e assim vai passando. E pedir discernimento, eu acho que é isso. Nunca, jamais, em tempo algum, será tempo perdido. Muito pelo contrário, será tempo ganho com a criança. Porque você não vai ver, muitas vezes, pastor e Glaucilene, a gente não vai ver agora. Muitas vezes a gente tem assim, a alegria de ver ali, né, a criança falando, recebendo a Cristo, porque uma criança pequenininha pode sim receber a Cristo, ter discernimento para receber a Cristo no seu coração. E aí, muitas vezes, a gente vai ver também o fruto lá na adolescência e na juventude, né? De jovens e adolescentes comprometidos com a palavra de Deus, com a verdade, nesse mundo que a gente tem vivido de muita luta, de muito ataque mesmo, né? Na vida das crianças é incrível. E eu diria, para que você que talvez não tenha filho, mas tem uma sobrinha, tem um priminho, né? Você também pode levar a palavra de Deus para essas crianças, ainda que não sejam suas, né? Ainda que você não tenha, você deve. Como também diz o pastor Celeste, nós estamos evangelizando, nós estamos falando para o homem de amanhã. Por que não começar agora a falar de Deus para essas crianças, né? A mudar o caráter, ajudar a formar o caráter dessas crianças em Cristo e não um caráter que o mundo tem imposto para a vida dessas crianças, né? É isso. Eu também aqui fico à disposição, né? Lá na igreja, a gente tem uma equipe muito bacana, que é com a Marlete, com a Karina Larai, que está entrando agora com a gente, na escola bíblica, no berçário maternal. Nós estamos ainda parados, né? Mas estamos retornando devagarzinho para os cultos. A gente tem também o canal no YouTube do berçário maternal, a escola bíblica que funciona no domingo para as crianças, belíssima, linda, maravilhosa, né? Com a equipe da Marlete. Então é isso. Recurso não falta. A gente precisa, na verdade, pedir discernimento e sabedoria do Senhor, porque Ele dá mesmo e superabunda quando a gente pede, porque é precioso demais ensinar a criança, demais. Elas aprendem qualquer coisa, né? Ainda mais a palavra de Deus. Esse é o momento de ensinar a palavra de Deus, pregar para as crianças do nosso Brasil, do nosso Amazonas, e dar a elas oportunidade de procurar, porque tem esse momento, né, Glaucilene? Você fala de Jesus e às vezes as crianças procuram, né? Para saber um pouco mais, para orar e às vezes até para contar algumas coisas muito assim particulares, tipo da família, pede oração. É algo tão maravilhoso isso, é tão bonito, né? Graças a Deus. Pode falar, Glaucilene. Não, elas são muito sensíveis, né? E a gente perde esse momento com as crianças. Eu vi em algum lugar, eu li, que uma pesquisa, que se você não fala, se uma pessoa não ouve de Jesus quando criança, quando ela fica adulta, dificilmente ela vai querer ouvir. Então, nós perdemos. E vai crescer um adulto duro, porque não foi acostumado a ouvir a palavra de Deus. E eu comecei a fazer essa pesquisa. Quando eu falava assim, que eu tinha abertura para falar de um adulto para um adulto sobre Jesus, eu sempre perguntava se ele, quando criança, frequentou alguma igreja. Aí sempre falava assim, eu fui com a minha avó, eu fui com a minha tia, entende? Então eles são abertos porque ouviram na infância.
Agora, se não ouviram na infância, dificilmente vão querer ouvir, porque vão crescer, né? Mesmo indiferentes. Eu quero agradecer vocês, eu gostaria de conversar com vocês muito tempo, porque eu vejo que vocês não só falam com propriedade, vocês falam com coração. Eu percebo que a voz muda, é emocionante falar desse ministério, é envolvente. Nós percebemos Jesus na vida de vocês e, como você falou, de tantas outras pessoas aí, missionários da PEC, pessoal lá da igreja, a Marlete, o ministério, a Mel, os irmãos do interior, tanto trabalho bonito. Eu gostaria de te marcar mais vezes para falar sobre esse assunto tão importante. E qualquer dúvida, quem quiser fazer perguntas pode me enviar, pode enviar para as nossas irmãs. Nós estamos aqui para servir o reino. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu rogo a Deus as bênçãos do Senhor, que Deus continue usando vocês para alcançar as nossas crianças no Amazonas, na nossa igreja. Eu louvo ao Senhor pelo trabalho tão bonito, Geração Futuro, que já é de pré-adolescente, mas é um trabalho tão bonito. Louvo o Senhor Jesus por esta oportunidade de estar com vocês. Eu queria que você fizesse as considerações finais e agradecesse as pessoas que estão nos ouvindo e depois vamos deixar essa live gravada, tá bom? Lau, pode falar. Tá bom. Então, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, dizer para vocês que estão nos assistindo, vamos juntos alcançar as crianças para Jesus. Venham participar do projeto Crianças do Meu Bairro para Cristo e aprender e serem desafiados a alcançar as crianças pertinho ali da sua família, do lado da sua casa. É assim que a gente vai mudar a situação, né, a nossa nação. Então, venham, ainda dá tempo. A gente está recebendo inscrição até o dia 7. Para quem é aqui da Zona Centro-Oeste, Zona Norte, né, Centro-Sul de Manaus, a gente ainda está recebendo inscrição. Então, vamos lá, vamos fazer agora, porque como a Bíblia diz, assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. E fala da semente, né? Então, tem que semear agora, porque a gente não sabe qual que vai despertar, né, para a salvação. Né? Você falou das zonas aí, mas a Zona Norte também está próxima, se alguém quiser, né? Zona Oeste, olha aí, gente, aproveita esse curso, é uma bênção, viu? Muito bem, Carla. Queria agradecer, pastor, todo mundo que esteve presente aí, ao seu convite, é uma honra. Olha, eu fiquei nervosa, porque está aqui diante da Glaucilene, que para mim, assim, para mim é uma sumidade no assunto. Ela sabe que eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Ela é responsável por essa paixão queimar dentro do meu coração. Eu sou muito grata a Deus, viu, Glaucilene, por sua vida. Hoje e sempre eu tenho em você uma grande amiga e eu preciso tomar café com pão com Tucumã e com você, tá? E agradecer ao pastor Cedi, que sempre também, assim... sonha comigo também os sonhos, né, pastor? E eu quero agradecer, quero louvar a Deus por sua vida, por tudo que o senhor tem feito, porque eu fico até assim, não vou chorar, mas eu quero dizer, pastor, que eu sou muito grata a Deus por sua vida, porque o senhor, assim, é um guerreiro, é maravilhoso, o senhor tem, assim, buscado, né, como o senhor mesmo colocou, fazer o evangelho puro e simples, e é isso que nós temos que pensar, levar o evangelho puro e simples para as crianças, sejam elas dentro da minha casa, que é o meu primeiro ministério, são os meus filhos, os meus primos, os meus sobrinhos, os meus vizinhos e as crianças que estão sob nossa responsabilidade dentro da Igreja do Senhor. E vem aí o musical Paixão pela Vida. Nós, da Escola Bíblica Geração Futuro, vamos alcançar, fazer discipulado com a classe Boas Novas. Serão 5 encontros, né, após o musical, aí pedindo a Deus que Deus alcance cada criança em cada lar. Eu quero agradecer e deixar aí o versículo, Marcos 10:14. Deixai vir a mim, não as impeçais, porque é delas o reino dos céus, né? Olha só, eles são moradores, é deles, né? Obrigada, pastor, obrigada a todo mundo. Gratidão. Obrigada. O musical é dia 2, né? E sexta-feira.
sexta-feira. Isso. E no Facebook no sábado, né? É isso. E aí as crianças que vão estar sendo acompanhadas, né, no musical, vão ter uma classe especial chamada Classe Boas Novas, que a gente vai estar falando do plano de salvação, das cores, né, da salvação. E aí, olha, você tem que preparar sua criança, coloca ela aí no sofá para assistir esse musical, vai ter um momento especial, né? Então, não pode perder essa oportunidade de evangelizar já começando em casa. Muito bem. Irmãs, obrigado. Obrigado aos irmãos que Obrigada, entraram. pastor. A Rosana, a Luziana, a Carla, a Nanda, o Alex, o Ricardo. Olha quanta gente querida aqui acompanhando, mandando mensagem. Verdade. Olha só, a Tati. Muita gente boa. Eu vou orar aqui e agradecer a Deus para a gente encerrar, tá bom? Tá bom. Obrigado, Deus, por estas irmãs tão Amém, preciosas que amam o Senhor Jesus e que usa todas as habilidades, criatividade, tudo que o Senhor deu para o louvor da sua glória e anunciar o Amém. Evangelho puro e simples que este Brasil tanto precisa, Senhor. Todos nós estamos cansados de tanta apresentação religiosa que promove Verdade, homens. Deus. Nós estamos desejosos de cada dia mais viver este avivamento simples que promova Cristo Jesus. Obrigado Amém, pelo Senhor. Ministério da PEC no Amém. Brasil. Abençoa, Deus, a Bênção no PEC. Brasil. Em nome Obrigado de pela Jesus. Glaucilene, obrigado, Senhor, pela Carla, pela sua Abençoa, linda Deus, da família. Glaucilene. Dê-nos uma noite abençoada. Amém. Sono reparador. Dê-nos a tua paz e fortaleça o nosso coração. Nos leve em paz debaixo da sua graça em Cristo Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus, Amém, o amor Deus. de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus Muito abençoe, obrigado. igreja. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.